Obrigado, Gilson, e eu quero neste momento comentar algumas coisas que aconteceram ao longo dessa semana, e eu creio que um fato muito relevante e que tem a ver, eu acho que tem a ver conosco, porque é a questão da criminalização da homofobia. Então o Supremo essa semana ele votou para criminalizar a homofobia. Eu não entendo de leis, né? Eu não entendo de leis, mas o que eu tenho assim acompanhado e visto é que o Supremo está legislando, né? Então eu não tenho autoridade para falar nisso. Eu só vou comentar o que eu vi, porque eu não sou advogado, não sou jurista, não tenho formação em lei, no direito. Mas o Supremo, ele é o guardião da Constituição. Então ele interpreta a lei e ele faz com que a Constituição seja aplicada. Agora, quem legisla, quem faz leis é o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado. Então o Supremo anda fazendo um punhado de leis, e mais essa aí, inclusive políticos, né? O presidente do Senado, por exemplo, Davi Alcolumbre, e outros do Congresso reclamando disso e criticando isso, que o Supremo está indo além das suas prerrogativas. Mas de qualquer forma, eu quero aqui dizer para vocês o seguinte, que a homofobia é crime, né? E agora igualou-se a crime de racismo. Então, de fato, isso aí eu não vou discutir com o Supremo, quem sou eu. Então, a homofobia é crime, mas a prática da homossexualidade é pecado. E aí o Supremo não tem como entrar, o Supremo não legisla na Bíblia, né? Até diria o seguinte, a Bíblia está acima de qualquer coisa, né? Então, como eles não têm poder para mudar a palavra de Deus, aliás, não existe poder na terra para mudar a Bíblia, para mudar a palavra de Deus, mudar o que Deus falou, então nós continuamos pregando aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que a prática da homossexualidade, ela é pecado, né? E eu quero ler com vocês um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11, se eu não me engano, está aqui, versículos de 9 a 11. Então o apóstolo Paulo escreveu assim, na sua primeira epístola aos irmãos de Corinto, versículo de 9 a 11, capítulo 6, 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Na versão corrigida está: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. É muito triste constatar hoje, não apenas no Brasil, mas principalmente em outros lugares, como na América do Norte, na Europa. Aliás, muita coisa que se prega no Brasil e que se adota aqui no Brasil são práticas e ensinos importados, geralmente da América do Norte, ensinos distorcidos, práticas antibíblicas, que já foram refutadas lá e trazem para cá. E existe toda uma acomodação e tudo isso, mas a Bíblia não trabalha assim. A palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus diz que é pecado. E aquilo que Deus chama de pecado, nós não podemos mudar para outra coisa. Nós não podemos chamar de problema, de trauma, nós não podemos chamar disso, de feridas. Aquilo que a Bíblia taxa como pecado, continua sendo pecado. E aí na igreja de Corinto havia toda essa problemática, né?
toda essa questão, essa situação, porque era uma cidade portuária, era uma cidade de muita promiscuidade, né, de muita prostituição, e havia também essa questão aí, a homossexual. E Paulo, então, ele coloca isso: vocês não se enganem, porque tem muita gente enganada, tem pastores enganados hoje, tem igrejas enganadas, tá? Que com esse discurso de inclusão estão levando muita gente para o inferno. Eu sou a favor da inclusão. A igreja não pode excluir ninguém, porque Deus ama todos, né? Mas Deus continua abominando o pecado, né? O pecador é bem-vindo, o pecado não. Então, lamentavelmente, pastores e igrejas que trabalham por essa linha, não tem problema, tá tudo bem, hoje é uma outra situação, estão levando as almas para o inferno. E o apóstolo Paulo é muito taxativo, e aqui ele fala com autoridade apostólica, e ele fala inspirado pelo Espírito Santo, é canônico, dizendo que não herdarão o reino de Deus. E olha as categorias que ele coloca aqui, né? Os imorais, os idólatras. A idolatria é algo abominável diante de Deus, né? Deus abomina a idolatria, né? O adultério, Deus abomina, né? Nem os homossexuais passivos ou ativos, ladrões, né? Os ladrões não herdarão o reino de Deus, os avarentos, os alcoólatras, os caluniadores, os trapaceiros. A palavra de Deus está dizendo, eles não herdarão o reino de Deus. Mas qual é então a saída para essa gente, né? Qual é a solução para essa gente? O apóstolo Paulo, ele foi pregador do evangelho. Ele não saía pelo mundo nas suas viagens missionárias ou em qualquer lugar que chegasse anunciando a desgraça. Ele não saía anunciando a punição, ele não saía anunciando o pior para as pessoas. Não. O apóstolo Paulo foi o pregador da graça de Deus, ele enfatiza a graça, tá? É o escritor no Novo Testamento que mais enfatizou a graça de Deus, né? E aí eu até me lembro de um texto dele muito clássico que está em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se exalte, para que ninguém se glorie. O que é graça? É favor imerecido. É Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. E ninguém, a partir de mim, não existe uma pessoa na face da terra que merece ser salva, que merece o perdão de Deus, que merece a bênção de Deus, a salvação. Não existe, tá? E a salvação é algo tão caro, tão cara, né? É algo tão caro que Deus não tem como vender. Não tem como esperar as pessoas adquirirem a salvação ou obterem a salvação. Ninguém adquire a salvação, ninguém obtém a salvação, tá? Deus deu. Deus é graça, não tem preço. Não tem preço, porque o preço foi pago por Jesus. Então é lamentável, né? O apóstolo Paulo, com todo o amor que ele tinha pelos pecadores, ele mesmo chegou a dizer: ai de mim se não pregar o evangelho. Pregador da graça de Deus, né? Mas por outro lado ele sabia que ele servia um Deus justo, um Deus puro, um Deus santo, né? E hoje, infelizmente, essa visão se perdeu em muitos lugares. Pessoas tentam manipular Deus, né? Financeiramente, moralmente e doutrinariamente. Elas ensinam da cabeça, elas ensinam muita coisa hoje que vem à tona, muita coisa hoje que surge, né? No mundo evangélico, seja na música, seja na liturgia, seja na pregação, no ensino, é produto das nossas tendências pecaminosas. As pessoas fazem músicas de triunfalismo, né? As pessoas fazem músicas para se exaltarem, para exaltar a carne. Então é muito complicado isso, né? E aquilo que nós fizermos, aquilo que vamos fazer, seja a pregação, o ensino da palavra, o ministério, qualquer que seja o aspecto da nossa vida espiritual, principalmente e também na área da música, nós temos que buscar a glória de Deus, né? A glória de Deus, né? Eu me lembro de um pregador chamado William Jay, na Inglaterra, que homem extraordinário. Ele viveu entre o século XVIII e o século XIX em Londres, né? E ele pregava, e ele tinha 3 objetivos quando ele pregava, né? O objetivo dele era
era exaltar a Deus, né? Um dos objetivos era exaltar a Deus, né? Pregar para a glória de Deus, né? E pregar para também humilhar o pecador, né? O pecador tem que se sentir humilhado, tem que se sentir impotente, incapacitado, limitado totalmente para ouvir o evangelho. Que se ele chegar na igreja e já vão dizendo para ele logo de entrada: você é maravilhoso, você é grande, você é o cara, né? Olha, você veio aqui para comer o melhor da terra, Deus tem o melhor. Não, você está indo para o inferno, né? Você é um pecador, você precisa se arrepender, se converter. A ira de Deus está sobre você, a menos que você se arrependa, a ira de Deus permanece, né? Então essa pregação, infelizmente, ela se perdeu e eles não conseguem mais pregar o evangelho, né? Eu comecei assim, eu acho que eu vi uns 3 minutos um pregador hoje na televisão e eu desliguei, porque eu falei: não vai ter evangelho nenhum nessa pregação, né? É só mesmo materialismo, né? E que se você prega o materialismo, não tem como encaixar ali o arrependimento, né? Não tem como encaixar ali a salvação, não tem como encaixar relacionamento com Deus, intimidade com Deus, introspecção, quebrantamento, né? Como é que uma pregação triunfalista, altiva, né, recheada de arrogância, ela vai promover o quebrantamento numa pessoa? Impossível, né? Como é que uma pregação recheada de arrogância vai falar do pecado? Não consegue. E o nosso maior problema nunca foi pobreza, nunca foi doença. Esse não é o nosso maior problema. Não foi falta de moradia, não foi fome e nem a morte. O nosso maior problema é pecado, né? E isso precisa ser tratado, né? Então é lamentável, mas não apenas aqui neste texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 9 a 11, existe uma condenação em relação à prática da homossexualidade, mas o apóstolo Paulo também, ele fala sobre isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no primeiro capítulo, e é muito interessante. As palavras de Paulo, elas são muito fortes aqui, né? Eu vou ler para vocês a partir do versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, não têm desculpas. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos ou tolos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, pecaminosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Olha só essa disposição mental. As pessoas não conseguem pensar, raciocinar, alinhados com a palavra de Deus, pensar o evangelho, pensar a palavra, pensar a Bíblia, e eles formam seus próprios pensamentos, né?
Hoje é comum as pessoas subirem no púlpito para pregar suas ideias, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que é melhor, né? E eles usam muito uma frase: sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. A frase deveria ser: sem medo de ser santo, né? Sem medo de ser santo, de ser puro de coração e de servir a Deus, tá? Sem medo de ir para o inferno? Sem medo. Veja bem, então, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal. Isso eu já li. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Também já li isso aqui, né? Então nós vemos aí, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, e também já li, né? E aí o apóstolo Paulo, ele termina assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam praticar. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes. Insolentes é desrespeitadores, arrogantes e presunçosos. Inventaram maneiras de praticar o mal, desobedeceram a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família. Não tem um movimento aí no Brasil hoje contra a família? Não tem? Claro que tem. Um movimento contra a família tradicional? Sim, tem. A ideologia de gênero é uma dessas tentativas, né? Essa maldita ideologia de gênero é uma dessas tentativas, tá? Sem amor pela família, implacáveis, tá? Por acaso isso não descreve uma boa parte da sociedade brasileira? Com certeza. Como também americana, europeia e outras. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas aprovam aqueles que as praticam. Esta é a palavra do Senhor. Bem, o alvo principal do programa Um Toque de Deus é e sempre será de anunciar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Durante o programa, se você tiver uma pergunta sobre a Bíblia, sobre religiões, crenças, crendices, superstições, questões relacionadas à vida